Se você quer criar peixes em caixa d'água, cuidado! Hoje eu vou lhe mostrar 5 coisas que eu parei de fazer porque só me deram prejuízo. Mas fique tranquilo, que eu também vou lhe mostrar a forma certa de fazer. Olá, eu sou o professor Carlos Alan e seja bem-vindo ao meu canal. Lume, qual é a primeira coisa estranha que ainda tem gente fazendo por aí tomando prejuízo na criação de peixes? É a limpeza excessiva do sistema. Muita gente acha que quanto mais limpo estiver a caixa de criação, melhor será o resultado. Mas na prática, a limpeza excessiva é um dos maiores erros na criação de peixes. Veja, quando o sistema é novo, você consegue ver a lateral da caixa toda limpinha, mas isso não é o ideal. Com o passar do tempo, o sistema vai amadurecendo e vai ficando assim, com essa camada espessa, meio gosmenta. Isso sim é o ideal. Isso aqui não é sujeira, é uma mistura de vários seres vivos minúsculos que chamamos de plânctons, como algas e animais muito pequenos, como esses vermes e microcrustáceos. Isso é comida de graça para os seus peixes. Olha como eles gostam. Então, jamais esfregue as paredes da caixa. Também não lave as mídias biológicas. Para fazer a manutenção, faça apenas o seguinte: desligue a bomba, retire a espuma do decantador e dê uma lavada nela. Depois agite as escovas do decantador para que a sujeira grossa se solte. Em seguida, abra o decantador e descarte toda a água com os dejetos que estão no fundo do decantador. Aproveite e bata uma água sem cloro nas escovas e também na parede do decantador. Coloque a espuma no lugar e encha com água sem cloro. No filtro biológico, nunca lave as mídias flutuantes. Apenas elimine os 3 litros de água que ficam misturados com dejetos aqui no fundo do tambor e pronto! Fazendo dessa forma, seus peixes vão crescer rápido e saudáveis. Lume, qual é a segunda coisa estranha que andam fazendo por aí na criação de peixes? É usar manta acrílica na filtragem. Durante muito tempo utilizei nos meus sistemas a manta acrílica, também chamada de perlon. A manta até consegue reter as partículas, porém ela entope rapidamente e acumula muita sujeira, exigindo lavagens quase todos os dias. E quando está saturada, acaba devolvendo parte dos resíduos para dentro do sistema. Isso aumenta a carga de matéria orgânica da água, sobrecarrega a filtragem biológica e favorece picos de amônia e de nitrito. É muita perda de tempo e dinheiro. Veja, tem criadores até que colocam o perlon na máquina de lavar roupa. Sinceramente, eu não tô acreditando nisso, não. E com pouco tempo de uso, o perlon se rasga e você precisa comprar outro novo. Hoje, a melhor escolha é investir em um bom decantador, que realmente faça a separação dos sólidos com eficiência, como esse aqui, que eu ensino no meu canal. Manta acrílica para mim nunca mais, pois virou desperdício de dinheiro. E agora vem outro erro que quase todo iniciante acha que é uma solução mágica. Lume, qual é o próximo erro? Usar restos de alimento para adubar a cama de cultivo na aquaponia. Quem não já viu aí pela internet pessoas ensinando a colocar casca de banana e casca de ovos na aquaponia, dizendo que isso vai adubar as plantas da cama de cultivo? Como é que é? Veja, as cascas de ovos e as cascas de banana estão frescos e não têm nutrientes disponíveis para as plantas. Só depois que eles apodrecerem que os nutrientes serão liberados na água. Esses restos de alimentos até que têm bastante nutriente para as plantas, mas devem passar primeiro por uma compostagem, que vai produzir um adubo orgânico ideal para uma horta ou vasos de plantas. E nunca devem ser colocados na aquaponia. Vocês já sabem que no sistema já tem fezes de peixe, restos de ração apodrecendo e não faz sentido acrescentar mais matéria orgânica aqui para apodrecer a sua água. Veja, quem deve produzir os nutrientes são os próprios peixes, através das fezes e também da ração. Quando você joga a ração e ela toca na água, ela já libera um pouco de nutrientes que vão servir para as plantas lá na aquaponia. O certo é deixar as bactérias fazer o trabalho delas, que é transformar resíduos dos peixes e da ração em adubos disponíveis para as plantas. É verdade. Agora, se você quiser adicionar alguns nutrientes extras para ajudar as plantas, para dar aquela força, minha recomendação é que você use uma colher de sopa bem cheia de cinzas de madeira e uma colher cheia de calcário agrícola para cada 1000 litros de água.
Faça isso uma vez a cada 15 dias. Isso vai fortalecer as bactérias boas e ainda fornecer nutrientes que já estão disponíveis, pronto para as plantas absorverem. Mas só faça isso se o seu sistema tiver plantas, tá certo? Tá bom. Lume, qual é a quarta coisa que eu abandonei na criação de peixes porque só me fazia perder dinheiro? É usar lâmpada ultravioleta para clarear a água. No início, muita gente acredita que a lâmpada ultravioleta é a solução definitiva para a água verde. Mas com o tempo você vai perceber que é um equipamento caro e que não resolve a verdadeira causa do problema. Esse tipo de filtro funciona assim. A bomba leva a água até o filtro ultravioleta. E lá dentro, a água vai entrar em contato com a lâmpada ultravioleta. Essa luz mata as algas verdes e alguns micro-organismos, ajudando a deixar a água mais clara. Mas essa lâmpada é apenas um apoio e não resolve a causa do problema. Veja como resolver. Coloque a ração na quantidade certa. As sobras de ração só prejudicam, fazendo com que as algas se multipliquem ainda mais. Ah, e fique no vídeo até o final, que eu vou lhe mostrar daqui a pouco como calcular a quantidade exata de ração e não passar por esse problema. Se sua região for muito quente, use um sombrite para proteger o sistema, pois o excesso de luz solar prejudica o sistema, aumentando a quantidade de algas verdes. E para clarear a água ainda mais, faça um bom sistema de filtragem. Aqui no canal eu ensino todos os detalhes. É só clicar em Seja Membro e baixar o projeto completo para fazer um sistema igualzinho a esse aqui, ó. Agora, o último erro, que é um dos mais perigosos e silenciosos de todos. Alimentar os peixes de qualquer maneira. Já fiz muito isso. Basicamente eu colocava a ração de qualquer maneira, no olhômetro, sem saber quanto de ração os peixes realmente precisavam. Não calculava nada. Esse tipo de manejo simplesmente não funciona. Se você colocar menos ração do que eles precisam, eles não vão crescer. E se você colocar ração demais, vai desperdiçar ração e jogar dinheiro fora. E quase sempre os criadores colocam mais ração do que precisa. E a ração que os peixes não comem e que sobram na água vão apodrecer e contaminar a água, causando mortalidade generalizada. A quantidade de ração que você deve jogar depende do peso dos peixes e da fase que eles estão. Por exemplo, quando os peixes estão com 300 gramas, aqui nessa tabela diz que precisaremos fornecer 2,4% de ração do peso vivo. Então, se calcularmos 2,4% de 300 gramas, vai dar 7,2 gramas de ração que devemos fornecer todos os dias para cada tilápia pesando 300 gramas. Essa tabela dá o valor exato. Não precisa usar calculadora. O valor já aparece aqui. Essa tabela vai lhe ajudar a você não jogar a ração em excesso ou oferecer na quantidade insuficiente. Para saber o peso de cada peixe, não precisa pesar todos os peixes, basta pegar apenas 10%. Por exemplo, em uma caixa com 40 peixes como essa aqui, só precisei pesar 4 peixes. E agora, será que eu mereço seu like? É claro! Agora veja como escolher uma bomba ideal para o seu sistema de criação de peixes. É só clicar aqui.